A presidência tem que ser do PT mesmo, então bota o Delcídio. Ele vai se embananar com, porra, com as regras do Senado, Mexendo com lei, com não vai entender regimento, ele nada. não entende porra nenhuma Caralho, Foi como aí e não? que tal. Aí tomaram ele sozinho mela a CPI, sem ele saber. Aí que eles sentaram, Aí hein? escolheram um relator, era o Osmar Serralho, que eu não conhecia o Osmar. Eu conheci o Osmar quando indicaram ele para ser meu relator, porque o presidente da CPI ele é votado, Certo. né? É votado pelos demais membros. Mas o relator não. O relator é escolhido pelo segundo maior partido. Indicação. É indicação. Tá. Pô, peguei o Osmar, fizemos uma CPI, onde nunca o presidente brigou com o relator, não tinha vaidade de um, de outro. Pô, eu conheci o Osmar no dia que eu assumi a presidência. Um trabalho com todo respeito, né? Um trabalho exemplar. Você fazer uma investigação no dia a dia como se fosse uma novela e o povo acompanhando. Não tinha negócio. Caramba. Com a Operação Lava Jato. Operação especial, Telegram, mocada. ó, meu Só filho, conversinha. prende esse cara, olha, eu não estou achando que tá bom aqui, o que a gente tem contra ele, mas vamos prender, depois a gente Sim. ajusta. Não, Não. cara limpa, aberta. Fizemos uma investigação de 11 meses. 11 meses. Foi ligeiro, hein? 11 meses. 11 meses. 11 meses. Impecável. Se você pegar o relatório da CPI dos Correios, e não sou eu que estou falando, não. Quem elogiou para mim, num almoço que eu tive com ele uma vez em São Paulo, foi o Hélio Gaspari, que é um jornalista conceituadíssimo. Ele falou, Delcídio, eu li o relatório da CPI inteiro. É impecável o texto. Não tenho o que falar. Não tem erro de português, não tem nada. O Serralinho, o Osmarzinho que fez lá. E com mais mãos ajudando, claro. Com certeza. Mas Né, os subrelatores e tal. Nós consolidamos as denúncias. Isso foi para o STF. Subiu, né? Eu lembro. Subiu. Eu li O STF cumpriu o papel dele. E ninguém questionou as penas, como questionam hoje. Essa moagem que tá hoje Hoje em dia. tá Ninguém questionou por quê. Foi feito um trabalho isento e com rigor. E só para concluir, no caso, a CPI dos Correios. Antes do relatório final, a Ernst Young, que é uma das maiores empresas de auditoria do mundo, ela fez auditoria no relatório, para ver se tinha alguma coisa inconsistente, alguma coisa irregular, né? E tal. Não teve o que falar. Quem que vai fazer uma CPI igual a essa? Ninguém faz uma CPI dessa mais dentro do Congresso Nacional. Não, até porque ali o que a gente vê ali é que o Senado ali, o Supremo cobre ele e vice-versa. Quem que julga o Supremo? É o próprio Senado. Então eu vejo que é um lambendo o outro. E hoje nós erramos muito, gente. Francisco, porque nós, por exemplo, fizemos uma CPI. Primeiro, nós tínhamos uma crise política, mas não tínhamos uma crise econômica. O país continuou andando. Você pega, por exemplo, essa Operação Lava Jato, com todos os méritos que tem. O problema foi não só o questionamento das decisões do seu ponto de vista constitucional, volto a insistir, que ela cumpriu um papel importante, mas atravessou o sinal em algumas coisas. E, para mim, o pior foi a economia, que arrebentaram várias empresas. A lei que foi utilizada, que é a 12.850, que é uma chupeta de uma lei americana. Nos Estados Unidos, eu pego você e pego o Rafael, só. Vocês corromperam o nego lá, não sei o que lá, Rafael. $1 milhão de multa. Você, $2 milhões de multa. Você vai ficar em reclusão 2 anos, 3 anos. Mas a empresa continua trabalhando. No Brasil, os caras mataram as empresas. Um camarada, por exemplo, que era presidente de uma empresa, ele fazia um acordo com o Ministério Público. Lá nos Estados Unidos, você fez um acordo com o Departamento de Justiça, acabou. É vida que segue. Você vai entrar pelo cano, vai ser punido, problema seu. Mas a empresa continua. Aqui é o seguinte, você fez um acordo com o Ministério Público, aí vai o TCU, não concorda com o acordo. Aí vai a Controladoria Geral da União, também não concorda com o acordo. Aí você vence esses dois, aí vem a AGU, que não concorda com o acordo. A empresa morreu. Foram milhões de empregos que desapareceram. Então esse foi o grande mal. E eu, de todas as lições que eu vivi, né? Hoje bem,
fui inocentado, passaram esses 5 anos, né? Inocentado mesmo, fui julgado pela justiça. Sem conversinha fiada, né? Sem conversa fiada, falar que mudou de instância, não sei o que lá, tá, jogar com a caducidade da pena, não fiz nada disso, né? Recuperei meus direitos políticos, mais do que merecidos, porque tudo que aconteceu se deveu a uma suposta obstrução de justiça, que foi provado que não houve, Famosa fofoca, não foi corrupção, né? não foi nada. Mas a coisa mais importante que eu aprendi dessas 2 experiências é o seguinte: quando você, por exemplo, eu era presidente da CPI dos Correios, você andava na rua, os caras te aplaudiam. Você entrava num avião... Não, o reconhecimento realmente é importante. Restaurante você não conseguia comer, né? Então você começa a ficar assim, o seu ego fica nas parece estrelas. que você está no céu. A Lava Jato foi a mesma coisa. Os caras saíram, faziam palestra, desfilavam, aeroportos, aviões. O próprio Sérgio Moro. Né? Então eram os heróis, iam num show de música, a banda chamava, aí o auditório inteiro aplaudia e tal. Eu nunca esqueço do meu cachorro Capone, eu contei isso no Pânico. Um belo dia, minhas filhas tinham ido a São Paulo com minha mulher, era um show dessas bandas teen. Eu não me lembro quem era. E eu fiquei sozinho aqui. E fiquei tomando um uísque lá, que ninguém é de ferro. Lógico que não, louco. Claro. Aí, e eu tinha um cachorro, só eu mesmo. Eu gosto muito de cachorro. Sempre tive cachorro na minha vida. Tem 3. Mas naquela época eu tinha um só. Que raça que é? São Bernardo. Você imagina o São Bernardo em Campo Grande. É uma beleza. O bicho está acostumado a andar na neve e tal, num frio miserável. Que nós, cara. É uma Capone. Capone. Aí eu tomando, já tinha tomado os uísque lá, olhei. Falei, Capone, eu comecei a ver, abrir demais as investigações, que é o que aconteceu agora com a Lava Jato. E muita gente entrando, isso. Ficou e outros caras, juízes e tal, todo mundo querendo dar uma de bom samaritano, né? De botar o dedo, né? Aí tinha investigação no Rio, em São Paulo, na Bahia, no Rio Grande do Sul, e baralé. Olhei pro Capone assim, tá parado olhando na minha cara, assim, aquela cara de bonachão, né? Olhando, falei, eu vou voltar para Brasília segunda-feira. Primeiro microfone que apareceu, eu vou dizer que eu vou acabar com essa CPI dia 5 de abril. Ele olhando assim para mim. Na segunda eu fui para Brasília. Cheguei lá, primeiro microfone que botaram, porque eu chegava, vinha microfone, né? Primeiro microfone que botaram na... Mas e a CPI, como vai andar os próximos planos? Dia 5 de abril acaba. Então toma. Pum! A bomba. Se eu não tivesse acabado, dia 5 de abril, nós íamos cair nessa mesma esparrela de denúncias de caras que responderam por pena, aí a justiça em outras instâncias absolveu, e assim vai. Essa marmota. Tá? Por quê? Porque você começa a abrir, você perde o foco. E nós estávamos perdendo o foco. Falei, não vou acabar com esse negócio agora. Perdeu Por isso o que a foco, CPI dos Correios foi um sucesso. Por isso que deu certo. Além de ser uma CPI republicana. Qualquer pessoa podia investigar o que nós estávamos fazendo. Porque era uma novela. Os caras assistiam de manhã, de tarde, à noite. Era toda hora mesmo, passando. Né? Toda era hora. Muito claro, né? E foi que desenrolou o Mensalão. Mensalão, foi foi ali, né? que surgiu agora. Tecnicamente, por exemplo, quando você tinha distribuição em cima de votações que ocorriam, né? Nós fomos atrás do dinheiro, certinho. Então saía de um banco, entrava no outro, sacava aqui, sacava ali. Nós fizemos isso. Mapeamento. Nós pegamos, inclusive, um sistema também de rastreamento de quem era quem falava com quem tinha relação com quem, que era daquele M6 britânico. Nós compramos software. Então nós pegávamos um banco de dados, você cruzava informação. Ixi, então, que o Delcídio teve lá com Francisco no dia 7 de setembro e tal, ele deu uma entrevista, parece tudo. Mapeia tudinho, cara. Então, rapaz, não teve como escapar. Ninguém, isso eu posso, tranquilo, só se for em outra, a CPI igual a CPI dos Correios, com todo respeito às demais. A CPI extraordinária. Limpa e transparente. Não por mim, não, o presidente, né? Mas pelo relator e pelos quadros que a CPI dos Correios teve, porque era uma CPI mista, Senado e Câmara, né?
Ó os caras, Eduardo Paes, prefeito do Rio de Janeiro. ACM Neto, prefeito de Salvador e provavelmente governador do estado. Ó o time, Heráclito Fortes, deputado federal, hoje era senador pelo Piauí. Sérgio Guerra, foi presidente do PSDB. Álvaro Dias, candidato à reeleição agora no Paraná. Você vai vendo os quadros. Zé Eduardo Cardoso, que foi ministro de Estado, foi deputado federal. Nome de peso, hein? Era Pesado. só... Porrada. Era Ideli Salvati, que era senadora na época também comigo, né? Porra, os quadros que essa CPI tinha, simplesmente eram quadros impecáveis, eram caras assim, eram pontos fora da curva. Tanto é que politicamente chegaram onde chegaram, né? Mas era um timaço. E quando apareceu os nomes? A ameaça veio forte, não, Deus? Sofreu muito, fomos ameaçados e aí foram para cima da minha família, né? Aí é complicado. Eu cheguei exatamente nesse ponto. Foi quando eu comecei a andar com segurança. Você quer ver um negócio complicado, você ter segurança, você andar junto com segurança. Deve ser ruim. Sabe por quê? Porque você não tem mais intimidade nenhuma. Nem você, nem sua família, ninguém. Não, porque eles vivem dentro da sua casa. Então eles sabem quem você recebe, quem Sabe você tudo. gosta, quem você não gosta. Isso é igual secretário e motorista. É, verdade. Né? Pior. Por exemplo, secretário às vezes sabe muito mais da tua vida do que a sua mulher. O motorista, idem. Mas é verdade. Pior. Então Tá o são dia coisas inteiro com essa assim, pessoa. porque está o dia inteiro comigo. Dia inteiro. Não, e além de Então estar o ele dia vê eu inteiro, às falar vezes é no uma hora de telefone, intimidade, né? Ele vê onde é que eu vou, ele sabe o que, que eu Ligação, gosto. Sabe tudo. tá ali Entendeu? falando. Então, pô, quando você tem segurança junto, e com todo respeito, porque é necessário mesmo, e eles cumprem um papel fundamental, né? Mas você tem que se acostumar a uma outra realidade. Deve ser Por bem exemplo, estranho. minhas filhas, elas eram pequenas, elas iam para a escola, e eu tenho uma caçula que é bem esperta, ela é bem diferente das outras, sabe? Qual que é a idade dela? Hoje ela tem 26, né? Eu tenho uma de 32 e tenho uma de 27. As duas, que são 27 e 26, que foram criadas praticamente como gêmeas, né? Então elas iam para a escola e, pô, e o pessoal meu lá levava elas para a escola, né, de manhã cedo. Aí, um belo dia, ela chega pro motorista nosso lá, na época, que era o Valdemar, que Deus o tenha, um grande amigo, foi embora muito antes do tempo, grande irmão. Ela chegou para ele e falou assim: Valdemar, entra à direita. Pequenininha, bicho. Aí eu... mas por quê, Mário Eugênio? Não, entra à direita. Ela estava olhando no retrovisor. Entra à esquerda agora. Olha. Aí ela falou: nós estamos sendo seguidos. Caralho. Era o carro da segurança. Mas que a gente escondia para elas não Mas saberem. ela já né? flagrou, você vê? Caraca, bicho. Então Chegou num nível, difícil, porque foi um período complicado, viu? Além das ameaças, a pressão também, porque teve um período que o próprio Nacional queria você fora do Partido dos Trabalhadores. Sim, ué, não me expulsaram por pouco. E quando aconteceu tudo comigo, quando eu perdi o mandato, sim, foi o troco. A galera que perguntou pra mim no privado aí se tem as gravações, se ele tem as gravações da CPI dos Correios, depois nós ver esse negócio. Ele disse que tem guardado os áudios aí. Yes! Mas olha lá. E eu tenho... Então, não vamos falar onde está... E todos os arquivos. E eu vou falar até uma coisa para você. Eu ia escrever o livro da CPI. Não escrevi porque aí aconteceu tudo aquilo comigo. Então agora eu vou fazer um livro volumoso, com muitas informações. Inclusive eu estou trabalhando nesse livro e trabalhando com uma jornalista extremamente competente, bastante conhecida, que já escreveu vários livros. E eu estou fazendo duas coisas. Eu estou escrevendo o livro, nós estamos escrevendo, ela está escrevendo o livro, porque eu não tenho competência para escrever livro. Mas são vários depoimentos e todos eles gravados, porque depois nós vamos fazer um documentário. Cara, isso vai ser muito massa, velho. Aí eu vou contar os meandros, as coisas que ninguém viu. Né? Vai ser loucura, hein? Eu faço questão de Mas agora tem uma música do Rapa, ela assim,
As Palavras de um Livro Sem Final. Ela queria, ela queria escrever isso antes. Foi não. Eu tenho que voltar, porque aí o livro tem final. Não é como a letra do Rapa, não. Apesar de eu adorar o Rapa. Não, a letra é a letra é maravilhosa. A música é boa, mas para se colocar ali, para a história, tem que ser por uma questão individual, tem que mudar. Aliás, falar nisso, ontem mesmo eu ouvi uma música do Rapa chamada Anjos. Anjos, muito bom. Também é boa. Rapa é maravilhoso. Eles falam de Deus o tempo inteiro, não citam a palavra Deus. Isso mesmo. Os caras processam muito. Só de pensar que minha avó falava que era a música do Capeta, isso aí, né, cara? Não dá pra entender, né, cara? Os caras são craques. Não, os caras são bons demais. Bons. O bom entendedor é aquele que ouve, né? E entende o que está sendo dito. O Rapa. Agora tem Falcão. uns que ouvem só por ouvir. Mas eu gosto, eu acompanho bem, acompanho essas letras todas, as músicas, é muito bom isso. A música, ela é uma espécie assim, ela revigora a alma. A música boa, revigora, ela você pega a move música, montanhas. puxa, vai tem longe, tem muita coisa boa aí.